Ok, meus queridos, estamos de volta, hoje iniciando uma nova banca, tá certo? Trazendo questões de matemática básica para você amadurecendo, criando um vínculo mais forte com a matemática. Hoje nós vamos iniciando a banca, é a FUNCAP, né? Terceira aula, quarto de aprofundamento, tá certo? Quarta banca de aprofundamento. Diz assim, a primeira questão. Um prêmio de R$ 1.500 será dividido entre Pedro, João e José, certo? Em partes diretamente proporcionais, a 2, 3 e 5. Determine quanto receberá quem fica com a menor parte. Então, vamos ver aqui. Olha, eu tenho... Nós temos... vamos imaginar X... Y e Z. Pronto. Será dividido em partes diretamente proporcionais a 2, a 3 e a 5. Pronto. 2, 3 e 5. O X representa Pedro, tá certo? Se é diretamente, a gente forma a proporção. X está para 2, assim como o Y está para 3, e assim como Z está para 5. Então, somando numeradores, X mais Y mais Z, somando denominadores, 2 mais 3 mais 5. Ora, nós vamos dividir quanto? R$ 1.500. Aqui nós vamos ter 2 mais 3, 5, 10. Então, aqui nós temos nada mais, nada menos, simplificando um pouco. Então, isso aqui dá 150. Então, implica o quê? X sobre 2 é igual a 150, que nós chamamos de constante de proporcionalidade, tá certo? X sobre 2 é igual a 150. Nós temos Y sobre 3 igual a 150 e Z sobre 5 é igual a 150. Então, vamos concluir. Produto dos meios igual a produto dos extremos. X recebe 300, certo? O Y recebe 450 e Z recebe 5 vezes 150 dá 750. Pronto. Isso aqui era quem? Então, veja com cuidado. Primeiro, na sequência, era Pedro. Certo? Pedro. Certo? Pedro. João. Certo? Pedro. João. Tá certo? E nosso amigo José. Pronto. No enunciado da questão, ele pergunta: determine quanto receberá, tá certo? Quem fica com a menor parte. A menor parte fica com Pedro, que foi de quanto? De R$300. Então, R$300. Pronto. Item correto, certo? Item correto, B de bola. Então, item correto, B de bola. Tá joia? Então, lembrando a vocês, tá certo? Tem umas técnicazinhas bem facinho. Ora, se é diretamente proporcional, olha, deixa eu só alertar vocês. Se é diretamente proporcional, você podia ter feito logo quem? 2x, olha aqui como é. Só umas dicasinhas para você ir amadurecendo, tá certo? Essas questões, ó. Se é diretamente proporcional a 2, a 3 e a 5, então você podia logo ter dito 2x mais 3x mais 5x. Isso aqui igualava a quem? A 1.500. Pronto. 3, 5, 10. Então, implica 10x igual a 1.500. Então, x é quanto? 1.500 dividido por 10 dá 150. Ora, a distribuição não era 2x? Então, é 300. Certo? 2x é 300. 3x
450. 3x, 450. Pronto. 5y, 5x, 5 vezes x, 750. Então, o nosso amigo Pedro recebeu 300, o outro recebeu, João recebeu, certo? João recebeu 450 e José recebeu 750. Lembre, essa é uma técnica de ganhar tempo. Se é diretamente proporcional, você imagina logo a constante de proporcionalidade x e multiplica. Multiplica esse resultado, 2x, 3x, 5x. Soma tem que dar quem? 150. Isso é para você deixar seus concorrentes lá atrás, ok? Essa foi a primeira questão. Vamos deslocar para a resolução da segunda questão. Sabendo que 3 pedreiros constroem uma parede de 12 metros de comprimento em um dia, trabalhando 8 horas nesse dia, determine em quantos dias 2 pedreiros construirão uma parede na mesma altura da anterior, porém de 16 metros de comprimento, caso sejam mantidas as 8 horas de trabalho diário. Então vamos começar a brincadeira. Isso aqui nós chamamos de regra de 3, tá certo? Então vamos pegar as unidades. Então eu tenho pedreiros trabalhando, certo? Tem um pedreiro trabalhando. Eu tenho o comprimento, tá certo? Uma parede 12 metros de comprimento. Então eu tenho o comprimento da parede, 12 metros de comprimento. Então eu tenho o comprimento da parede e tenho dia, eu tenho dias e tenho horas. Horas trabalhado por dia. Pronto. Então vamos pegar os dados. Quais os dados que eu vou pegar? Primeiro, ele começou com 3 pedreiros. O comprimento era de 12 metros. Trabalhou um dia, trabalhando por dia 8 horas. Depois, outra situação, ele diz, tá certo? Quantos dias depois, ó, determine em quantos dias 2 pedreiros, agora só tem 2 pedreiros, tá certo? Construirão a parede de mesma altura da anterior, porém com 16 metros de comprimento. 16 metros de comprimento, tá certo? Caso seja mantido 8 horas de trabalho. Ele quer manter a mesma hora de trabalho e quer saber quantos dias vai levar. Então, a primeira coisa, em regra de 3, quando tiver alguém que não altera, você tira do problema. Então, como não altera horas, você tira do problema. O nosso problema agora só está em relação a essas 3, tá certo? As 3 variáveis. Então, primeiro passo, coloque a seta, vizinho, a variável. Não obrigatoriamente essa seta tem que estar para baixo, pode ser para cima, sem problema nenhum. É só um hábito que nós criamos, é hábito de colocar a seta, vizinho, a variável. E vamos verificar de 2 em 2 se as grandezas são diretamente ou inversamente. Qual é a regrazinha que nós conhecemos? Se as grandezas for diretamente proporcionais, a gente coloca a seta no mesmo sentido. Se tiver para baixo, as 2 para baixo, ou tiver para cima, as 2 para cima, diretamente. Se for inversamente proporcionais, se uma seta estiver para baixo, a outra da grandeza vai para cima. Se tiver uma para cima, a outra vai para baixo. O que são grandezas em diretamente proporcional, diretamente ou inversamente? É o mesmo comportamento. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. O mesmo comportamento. Grandezas diretamente proporcionais. Veja comigo, olha, veja comigo. Grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Tem o mesmo comportamento. Grandezas diretamente proporcionais. Tem o mesmo comportamento. Grandezas inversamente proporcionais, é o contrário, comportamento contrário. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Ó, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui,
a outra aumenta. O contrário. Então vamos voltar à questão. Então eu tenho que analisar, comprimento e dias, essas duas grandezas. Então, se eu tenho que construir, só eu, tá certo? Eu vou construir um muro de 12 metros de comprimento. Eu gasto um dia. Fera! Se for 12 metros, se for 16 metros agora, eu vou gastar mais ou menos dias? Lógico que eu vou gastar, levar mais tempo, porque, bem simples, aumentou o comprimento, vai aumentar os dias. Comportamento mesmo, um aumento e um aumento. Então eu boto a seta no mesmo sentido para dizer que trata de grandezas diretamente proporcionais. Eu contratei 3 pedreiros para fazer um serviço. Eles fizeram em um dia. Se eu colocar 2, o que vai acontecer? Eu vou levar mais ou menos dias? Lógico que eu vou levar menos, eu vou levar mais dias. Presta atenção. 3 faz em um dia. 2 vai levar mais dias. Então aqui diminuiu, aqui vai aumentar. Então a gente bota a setinha ao contrário para dizer que essas grandezas, pedreiros e dias, são inversamente proporcionais. E como é que eu resolvo agora, professor? A gente resolve bem simples. Isola a razão que tiver a variável. Então você isola. Então fica 1 sobre x, antes da igualdade. Depois da igualdade, vamos multiplicar as outras razões. Com detalhe, qual é o detalhe? Se a seta tiver o mesmo sentido, você repete. Se tiver sentido contrário, você tem que inverter. Observe que em relação a x, essa seta aqui em relação a x está ao contrário. Então você inverte. Então passa a ser 2 sobre 3. Vezes, essa seta está no mesmo sentido dessa. Então, deixa normal, 12 sobre 16. Pronto. Normalmente, aqui está simples, tá certo? Está simples. Mas normalmente nós fazemos isso, a gente simplifica. Para diminuir as contas. 12, por 4, dá 3. Por 4, dá 4. Aí o que eu posso simplificar agora? Posso simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 1. Posso simplificar 4 e 2. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Aqui sobrou 1 sobre x, e aqui 1 vezes 1 é 1, e aqui 1 vezes 2 é 2. Então, o produto do meio igual ao produto dos extremos. Conclusão, o nosso x, tá certo? É igual a 2. Então, o que é que o nosso amigo está perguntando? Ele está perguntando em quantos dias levaríamos para resolver. Então, resposta correta é C de casa, 2 dias. Então, item correto é C de casa, ok? Então, o item correto é C de casa. Pronto! Então, levaria 2 dias para resolver o problema do muro, ok? Então, vamos lá. Essa foi a questão de número 2. Bem interessante, questão de regra de 3. Então, nós temos aqui a questão de número 3. Diz assim: Pedro comprou 10 sacos de cimento que custavam R$ 28,00 cada. Obteve 15% de desconto. Determine quanto Pedro pagou por essa compra. Então vamos ver aqui como está bem simples. Ora, o nosso amigo, lembrando que o nosso amigo comprou 10 sacos de cimento que custava R$ 28,00 cada. Tá certo? Obteve 15% de desconto. Ora, você pode determinar quanto Pedro pagou por essa compra. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pega o preço total,
Então, assim, ó. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Então, veja comigo. Eu tenho R$28 a unidade. Mas eu comprei 10 sacos. Então, na realidade, se eu comprei 10 sacos, eu vou pagar R$280. Pronto. Eu vou pagar R$280. Mas eu tive um desconto, preste atenção, eu tive um desconto, tá certo? Legal, de 15%. Tá certo? Então, eu vou mostrar a vocês duas maneiras diferentes de resolver essa questão, para que você possa ir amadurecendo e criando uma maneira bem simples. Então, o que que eu vou fazer? Vou calcular 15% de 280. 15% de 280, tá certo? É na realidade, tá certo? R$42. 15% na realidade é R$42. Lembre, isso aqui é o desconto. Ora, como a compra era 280, eu tiro, tá certo? Os 42, que é o desconto. Eu tiro os 42. Isso vai dar, na realidade, R$238. Pronto. O nosso amigo Pedro pagou R$238. Mas eu posso fazer de uma outra maneira. Então, eu posso, sem problema, preste atenção. O desconto é 15%, ora, o todo é 100. Então, 100%. Tirando 15%, eu fico com 85%. Então, na realidade, Pedro pagou, não teve desconto de 15%? Pedro pagou 85% de 280. 85% de 280, tá certo? De 280 dá R$238. Então dá R$238. Pronto. Olha aí. Lembre, você pode calcular o desconto e depois subtrair. Ou você calcula logo o percentual. Lembre, quando é desconto, lembre, quando é desconto eu tenho que tirar de 100. Quando é reajuste eu tenho que somar com 100, ok? Então vamos ao gabarito dessa questão. Então, R$238, tá certo? Está no item E. Pronto. R$238 está no item E. Pronto. Essa foi a terceira questão. Vamos agora à quarta. Quando Maria Clara nasceu, eu tinha 27 anos. Se hoje Maria Clara tem 9 anos, hoje a minha idade é. Então, eu sempre trabalho, tá certo? Nesse tipo de questão, é um hábito que eu criei. Sempre trabalhar com a tabelazinha do tempo. Mesmo que a questão seja simples, com a tabelazinha do tempo. Que tabela é essa, professor? Mãe, certo? Mãe, certo? E filha. Pronto. Vamos imaginar que seja mãe e filha. Pronto. Então, passado. Então, eu tenho passado e tenho presente. Pronto. Então, vamos ver aqui meus dados. Quando Maria Clara nasceu, eu tinha 27 anos. Então, a idade de Maria Clara é 0. E no passado, 27 anos. Tá certo? Aí, se hoje Maria Clara tem 9 anos, então o que é que acontece se hoje tem 9 anos? Está dizendo que passou
Ó, passou 9 anos para Maria Clara, tem que passar também 9 anos para quem? Para a mãe ou para você. Então, aqui nós teremos 36 anos, certo? Nós teremos aqui 36 anos, tá certo? 36 anos e aqui nós temos 9 anos. Pronto. Agora a pergunta. Ele pergunta, qual... Maria Clara tem 9 anos. Hoje, a minha idade hoje. Resposta, 36 anos. Então, a minha resposta é 36 anos. 36 anos está no item C. C de correta. Certo? C de correta. Minha idade hoje é de 36 anos. Pronto. Pronto. Então, vamos agora a questão de número 5. Diz assim, Sandra, certo? Resolveu guardar somente moedas de R$1. Ela juntou 6 bolsas. Em cada bolsa, ela colocou 8 sacos. E em cada saco, ela colocou 20 moedas de R$1. O valor total em reais que ela juntou, tá certo? O valor total que ela juntou. Então, me ajude aqui. Então, foi o que ela fez. Certo? Então, foi o que ela fez. Ela juntou, então, 2, 3, foram 6 sacos. Então, ao todo, foram 6 sacos. 6 sacos. Pronto. Ao todo, foram 6 sacos. Certo? Então, 6 sacos. Tudo bem. Então, veja aqui comigo. Então, Sandra resolveu guardar somente moeda de R$1. Ela juntou 6 bolsas. Então, 6 bolsas, professor. Saco e bolsa quase a mesma coisa. Então, foram 6, deixa eu botar aqui, 6 bolsas. Pronto. 6 bolsas. Ela colocou 8 sacos em cada, ó. Ela juntou 6 bolsas. Em cada bolsa, ela colocou 8 sacos. Então, aqui tem 8 sacos. Pronto, deixa eu fazer a correção ali, já fiz, né? 8 sacos, 8 sacos. Então, na realidade, são 6 bolsas vezes 8. Então, na realidade, são o quê? 48 o quê? Sacos ao todo. Pronto. São 48 sacos ao todo. Tá certo? Então, são 48 sacos. Ela colocou 8 sacos. Em cada saco, ela colocou 20 moedas. Então, 48 sacos. Cada saco tem 20 moedas. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 9. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 4, 8, 9. Então, 960 moedas. Pronto, 960 moedas. Mas cada moeda não é de R$1. Então, a grana que ela guardou, 960, o quê? 960 reais. Pronto. Então, a nossa amiga, então, ó, foram 6 bolsas, certo? Cada bolsa tinha 8 sacos. Então, 6 vezes 8, 48 sacos. Cada saco tem 20 moedas. Então, dá 960 moedas. Mas cada moeda de R$1, então vamos atrás do gabarito. Beleza? Então, 960 reais está no item D. 960 reais. Pronto. Então, o item correto é o item D de dado. Pronto. Essa foi a questão de número 5. Ok? Pronto. A questão de número 6. Ora, num concurso, muitas vezes você dá pressa. Olha, não, vou deixar essa questão para resolver depois. E muitas vezes é a questão mais fácil da prova. O que a gente aconselha sempre? Olha a questão por cima. Rápido. Se notar que é fácil, beleza. Olha aqui, essa. Num dia de folga, um grupo de funcionários da prefeitura almoçou no restaurante da cidade. Restaurante coma bem. Refeição, gastaram R$81. Bebida, R$18.
Sobremesa, R$18. Cafezinho, R$9. O total, presta atenção, o total da dívida, da compra, foi de R$126. Pronto. Todos fizeram uma refeição, comeram uma sobremesa, beberam um refrigerante e um cafezinho, pagando por isso R$14. Então, deixa eu anotar aqui. Opa, que letra bonito. Presta atenção. Deixa eu mudar isso aqui. Foram R$14. Então, o que eu faço? Tá certo? Eu pego o total e divido por R$14. Esse tipo de conta aqui a gente faz muito em bar, tá certo? A gente faz muito em restaurante, dividir as contas. Então, o total, preste bem atenção, o nosso amigo, o total, na realidade, foi de R$126. Então, o que eu vou fazer? Olha, cada foi R$14. Pronto. Cada pagou R$14. Então, se eu pegar 126, certo? Se eu pegar 126 dividido por 14, tá certo? Se eu pegar 126 dividir por 14, vamos ver aqui. Ó, uma continha, só uma continha. Vamos começar a treinar as continhas. 126 dividido por 14. 126 dividido por 14. Se eu separar 12, não dá, porque é 14. Então, 126. Então, vamos ver aqui por 9. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Então, vai 3. 9 vezes 1, 9. 3, 12. Para 12, nada. Então, essa divisão foi quem? Essa divisão foi 9. Tá certo? 9. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer, preste atenção, quer dizer que cada um gastou R$14. O total de funcionários, não é isso? Um total de funcionários, o total, na realidade, foi de 9 funcionários. Pronto. Voltando à nossa questão, ele pergunta, o número de funcionários que participaram desse almoço, resposta correta, D de dado. Certo? O item correto é D de dado. Olha, nós alertamos aos nossos queridos alunos sobre o problema de questões fáceis. Ele acha fácil, mas a nossa ideia é a matemática básica. É para você começar a dar passos subindo. E é isso. Nós vamos encontrar questões um pouco mais interessantes, um pouco mais difíceis, para desenvolver a nossa capacidade. Nós queremos isso. Eu vou deixar aqui uma questão para você pensar um pouquinho. Tá certo? Pronto. Então, nós temos na tela aqui a questão de número 7. Diz assim, Rafael comprou um computador que custou R$1.500. Ele deu uma entrada de R$600 e pagou o restante em 4 prestações iguais. Determine o valor de cada prestação paga por Rafael. Então, lembre, eu quero que você pense um pouco e faça essa questão. Pare e pense. Você é capaz. Nós acreditamos em você.